Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Se nos casos de conselhos formais com agenda mais densa já é difícil ter alguma criatividade quando chega à minha vez para colocar questões novas, neste caso monotemático é mais complicado ainda. E, portanto, depois acabo por aproveitar por fazer mais comentários que questões. Neste caso, obviamente que o desafio é enorme. Nós sabemos, por um lado, que estamos a falar de uma matéria que é matéria de soberania dos Estados e, portanto, a dimensão europeia, a dimensão formal em termos europeus é muito curta, mas o progresso social da União Europeia e de todos os países que fazem parte da União versus outros países europeus que não fazem e, principalmente, comparando com o resto do mundo, é mais impressionante até do que noutras áreas que fazem parte de políticas europeias e, portanto, nós não devemos desvalorizar a importância da política social no contexto da União Europeia, porque foi essa que permitiu criar um modelo que é ainda hoje único no mundo e, por isso, já foi aqui hoje referido o peso que tem na despesa global com apoios sociais, o peso que tem a Europa, que é muito superior ao peso que tem, por exemplo, em termos de produto e, portanto, representa que este espaço geográfico e este espaço político tem um compromisso social que não tem paralelo no mundo e, portanto, nós não devemos desvalorizar a importância dessa dimensão. Dito isto, obviamente que, chegados a estes momentos em que se pretende concretizar um conjunto de direitos, de intenções, há sempre uma dificuldade de saber até que ponto é que isso vai ser efetivo. E, portanto, as questões são óbvias. A questão do salário mínimo europeu não é uma discussão de agora. É uma discussão antiga, com a dificuldade óbvia de, apesar de todos os países da União terem tido um progresso social muito significativo no pós-guerra, e alguns deles por exemplo, no pós-queda do Muro de Berlim, é evidente que depois há sistemas económicos muito diferentes entre eles e que originam situações muito diferentes também do ponto de vista dos direitos sociais. Há países que, não tendo um salário mínimo formal, têm um nível de apoio social que é superior a outros que o têm em valores muito baixos. E, portanto, nós não nos podemos prender ao formalismo, e era isso a minha primeira questão concreta, ia provavelmente por aí: como é que se foge ao formalismo para concretizar estes compromissos? Porque, com certeza, que não é com o estabelecimento de uma regra, de uma lei de salário mínimo com determinadas condições para todos os países, que se vai conseguir a melhor solução, porque essa não é sequer uma solução viável. Mas é importante, e nós vimos isso, por exemplo, quando beneficiámos de um programa de assistência, é muito mais importante haver um compromisso para que, quando haja crises que geram fenómenos assimétricos dentro do contexto da União Europeia, que haja um contexto de apoio e de solidariedade que permita não pôr em crise os apoios sociais dos países afetados. Ou seja, quando há uma crise geral, obviamente que há instrumentos gerais, é o que está a acontecer agora. O SURE é exatamente isso. O Sr. Ministro disse-o e bem, todos os países beneficiaram, porque obviamente a situação afeta todos os países. O que aconteceu com a crise das dívidas soberanas não foi isso. Houve países mais afetados que outros e houve países severamente afetados e outros que não o foram. E o importante é que nessas alturas, no contexto da União Europeia, nós saibamos, lá está mais uma vez, instrumentos como o salário mínimo ou como o subsídio de desemprego, importantíssimo num contexto desses, beneficiam de um esquema de solidariedade que permite à União não ter situações como aquela que acabou por acontecer, em que os direitos sociais, em alguns casos, acabam por ser contrapartida dos apoios financeiros que a União dá aos seus Estados-membros. E, portanto, essa discussão num contexto mais simétrico como o atual é interessante, porque essa sim tem a ver com mecanismos de solidariedade que podem fazer com que todos respondam a situações difíceis
com o mesmo compromisso do ponto de vista social. Isso obviamente não invalida que os Estados tenham todos de ser responsáveis e, portanto, não desatem a gastar para que depois a União vá pagar o preço social e tem que sempre que haver compromissos também sobre isso. Depois, a segunda questão tem a ver com as relações externas da União, porque tudo aquilo que seja um debate de direitos sociais dentro da União tem, do nosso ponto de vista, de ser acompanhado por aquilo que é a posição da diplomacia europeia no contexto das relações comerciais da União com outros espaços económicos. E, portanto, o maior fracasso de uma política e de um pilar social europeu pode ser dado pela própria União se nas negociações comerciais com outros espaços comerciais do mundo não assegurar um combate severo ao dumping social e àquilo que é uma abertura comercial lógica, desejável do nosso ponto de vista e de comércio o mais livre possível, mas que não seja uma razão de pôr em causa, por um lado, a economia, por outro, os apoios sociais na União Europeia, porque nesses espaços económicos e comerciais as regras sociais são substancialmente diferentes, os apoios sociais são substancialmente diferentes e isso naturalmente refletir-se-á no preço e na competitividade que o contexto europeu pode ter. E, portanto, nós não podemos falar de uma forma cândida e utópica destes direitos sociais, nós temos que falar também da dimensão económica que permite sustentá-los. E essa dimensão económica, vou terminar, Sr. Presidente, é essencial também no contexto europeu e nas suas relações externas e, portanto, concretizava com esta questão e a primeira que tinha já colocado relativamente à coesão dentro do espaço europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E registro a veemência do seu combate ao dumping social, que é a minha, portanto, e respondo às questões que agradeço. Em primeiro lugar, começando pela questão interna, evidentemente que a proclamação, designadamente quando se exprime através de uma declaração política subscrita pelo conjunto das instituições europeias, é um passo muito importante. É muito importante que o pilar europeu dos direitos sociais inclua no seu princípio 6, a linha B, uma referência expressa aos salários mínimos e às circunstâncias em que os salários mínimos devem ser estabelecidos, porque isso dá-nos depois força para apoiar a Comissão Europeia na sua proposta de diretiva sobre um quadro de referência para os salários mínimos na União Europeia, como é também ainda mais importante, se posso exprimir-me assim, a referência no princípio 14 ao rendimento mínimo garantido, portanto, à garantia de um rendimento mínimo, como um compromisso pan-europeu, o que, aliás, permite criar condições para o que a Comissão Europeia se propõe fazer no plano de ação de implementação do pilar, que é justamente apresentar ao Conselho uma proposta de recomendação sobre o rendimento mínimo, um quadro europeu para o rendimento mínimo. Todos os partidos que gostam da Europa, de forma mais ou menos calorosa, estou certo que acompanharão este percurso. Até porque este percurso é muito importante para se distinguirem de outras orlas do sistema político que também existem na Europa, mas que não se caracterizam pela atenção que dão às garantias de rendimento mínimo universais. Agora, o Sr. Deputado tem razão quando diz que não há aqui uma separação entre a proclamação e os compromissos políticos em torno dos direitos sociais e as condições concretas da sua realização. E nessas condições concretas, evidentemente, as condições económicas são essenciais. E por isso é que, para mim, a realização dos direitos sociais é indistinguível do crescimento económico e do crescimento do emprego.
porque é isso que nos permite ter condições para avançar nos direitos sociais e por isso mesmo é que eu acho que é uma ilusão sustentar-se, como alguns sustentam, que é possível tomar medidas que travam o crescimento económico, que é possível tomar medidas que degradam a disciplina orçamental e financeira e, ao mesmo tempo, entender que podemos avançar do ponto de vista social. Aliás, toda a lógica dos estabilizadores automáticos tem a ver com isso e, por isso, é que nós consideramos que este compromisso é importante, é um passo em frente, mas não é a etapa final do percurso. Não está ainda aqui, por exemplo, um compromisso que é muito importante, pelo menos para a minha família política, que é o compromisso de um mecanismo europeu de seguro de desemprego. Porque se nós avançamos na regulação conjunta, pelo menos no âmbito da zona euro, dos mecanismos de governação económica, não vejo porque é que devemos considerar que é responsabilidade exclusiva do Estado Nacional arcar com algumas das consequências que podem advir do ciclo económico. Em relação às relações externas, também o Sr. Deputado tem razão, a questão é um pouco mais difícil do que a primeira, porque nós devemos ser intransigentes na luta contra o dumping e, ao mesmo tempo, não cairmos no risco protecionista. É muito importante que nós possamos ter relações de comércio com regiões que são distintas de nós também no seu enquadramento institucional e nos seus padrões de condições de vida, até porque isso é um fator favorável ao crescimento económico nessas regiões e, portanto, também atingir níveis de desenvolvimento compatíveis com quadros institucionais, designadamente relativos aos direitos sociais mais próximos dos nossos.